Walden. A vida nos bosques. De Henry David Thoreau. Uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. Mas tudo isso é muito egoísta, ouvi alguns de meus conterrâneos dizerem. Confesso que, até hoje, me permiti muito pouco em termos de empreitadas filantrópicas. Fiz alguns sacrifícios em nome de um sentido do dever e, entre outros, sacrifiquei também este prazer. Há quem tenha usado todos os artifícios para me persuadir a assumir o sustento de alguma família pobre da cidade. E se eu não tivesse mais nada a fazer, pois a cabeça vazia é a oficina do diabo, talvez pudesse experimentar esse passatempo. No entanto, quando pensei em me permitir algo a esse respeito, garantindo o céu sob a obrigação de conceder a determinadas pessoas pobres o mesmo conforto que concedia a mim mesmo, e cheguei ao ponto de lhes fazer uma oferta, todas elas decididamente preferirão continuar pobres. Se meus conterrâneos e conterrâneas se dedicam de tantas maneiras ao bem de seus semelhantes, acredito que um de nós, pelo menos, poderia ser poupado para outros fins menos humanitários. É preciso ter talento para a caridade, assim como qualquer outra coisa. Quanto a fazer o bem, é uma dessas profissões muito concorridas. Além do mais, eu bem que tentei, e por estranho que possa parecer, fico contente por não ser atividade compatível com o meu temperamento. Provavelmente, eu não deveria, consciente e deliberadamente, renunciar à minha vocação particular para fazer o bem que a sociedade me exige, que é salvar o universo da aniquilação. E acredito ser uma perspectiva semelhante, mas infinitamente maior, algures, a única coisa que impede que isso aconteça. Mas jamais me interporia entre um homem e seu talento. E a quem faz esse trabalho, que eu recuso, com todo o coração e alma e vida, eu diria: persevere, mesmo que todo mundo diga que isso é fazer o mal, como provavelmente dirão. Estou longe de supor que meu caso seja peculiar. Sem dúvida,
Muitos dos meus leitores fariam uma defesa similar de si mesmos. Ao fazer alguma coisa, não posso prometer que meus vizinhos gostarão. Não hesito em dizer que eu seria um bom parceiro para contratar. Mas quanto à qualidade do serviço, cabe ao meu empregador descobrir. Qualquer bem que eu porventura faça, no sentido comum da palavra, deve ser algo marginal ao meu trajeto usual e, em geral, praticamente sem intenção. As pessoas dizem, na prática, comece onde está, tal como você é, sem a intenção principal de se tornar mais digno e, com premeditada bondade, siga pelo mundo fazendo o bem. Se eu fosse pregar nesse tom, diria antes: decida ser bom. Como se o sol devesse parar quando suas fogueiras atingissem o esplendor da lua ou de uma estrela de sexta grandeza, e sair por aí como um Robin Goodfellow, espiando pelas janelas das cabanas, inspirando lunáticos e estragando a carne e tornando visível a escuridão, em vez de aumentar sempre seu calor e sua beneficência a ponto de se tornar tão brilhante que nenhum mortal conseguisse olhar para ele. E então, também nesse ínterim, percorrendo o mundo com sua própria órbita, fizesse o bem nesse trajeto, ou melhor, como uma filosofia mais genuína descobriu, como se o mundo, ao passar por ele, se aperfeiçoasse. Faetonte, desejando provar seu nascimento celeste, com sua beneficência, assumiu a carruagem do sol por um dia e, conduzindo-a por fora do caminho marcado, queimou diversas casas nas vielas do céu e crestou a superfície da terra e secou todas as fontes e criou o grande deserto do Saara, até que, enfim, Júpiter o lançou de cabeça na terra com um raio, e o sol, chorando sua morte, ficou um ano inteiro sem brilhar. Não existe odor pior que o da bondade corrompida. É humana, é divina, carniça. Se eu soubesse com certeza que um homem estava vindo até a minha casa com o intuito consciente de me fazer algum bem, eu fugiria, correndo como da própria morte, como se fugisse daquele vento seco e árido dos desertos africanos chamado Simum, que enche a boca e o nariz e os olhos com poeira até sufocar, com medo de que algum bem da parte dele fosse feito a mim, algum de seus vírus se imiscuísse em meu sangue. Não,
Nesse caso, eu preferiria sofrer o mal de maneira natural. Um homem, para mim, não é bom porque irá me alimentar se eu estiver morrendo de fome, ou me aquecer quando eu estiver morrendo de frio, ou me tirar de um poço se eu cair. Posso lhe arranjar um cão terra nova que também faria isso. A filantropia não é o amor pelo semelhante no sentido mais amplo. Howard era sem dúvida um homem extremamente bom e digno à sua maneira, e teve sua recompensa. Mas, comparativamente falando, o que são 100 Howards para nós, se sua filantropia não nos ajudar naquilo em que somos mais dignos de ajuda? Nunca ouvi falar de algum evento filantrópico em que sinceramente propusessem qualquer tipo de bem para mim ou para outros como eu. Os jesuítas ficaram muito impressionados com aqueles índios que, sendo queimados em estacas, sugeriram novos modos de tortura a seus torturadores. Sendo superiores ao sofrimento físico, às vezes se mostravam superiores a qualquer consolo que os missionários pudessem oferecer, e a lei do fazer ao outro como se fosse a si mesmo chegou com menos persuasão aos ouvidos daqueles que, de sua parte, pareciam não se importar com o modo como eram tratados, que amavam seus inimigos de uma maneira nova e espontaneamente quase perdoavam tudo o que lhes faziam. Tenho certeza de estar dando ao pobre a ajuda mais necessária, ainda que seja o exemplo que você deixa para eles, justamente o que os afeta. Se você doar dinheiro aos pobres, doe-se também, gaste-se também a si mesmo nisso, e não meramente abandone o dinheiro com eles. Às vezes, cometemos equívocos curiosos. Muitas vezes, um homem pobre não está tanto com frio e fome, mas sim sujo e esfarrapado e roto. Em parte, deve-se a uma questão de gosto e não meramente à sua desgraça. Se você lhe der dinheiro, talvez ele compre outros andrajos. Eu costumava ter pena dos irlandeses que vinham cortar gelo no lago, desajeitados naquelas roupas velhas, esfarrapadas, enquanto eu tiritava em meus trajes mais limpos e um tanto mais elegantes. Até que um belo dia de frio, um deles, que tinha caído na água, veio à minha casa para se aquecer e observei quando ele tirou 3 calças e 2 meias de cada pé até ficar nu, que, mesmo sujas e esfarrapadas, é verdade, ele podia se dar ao luxo de recusar as roupas extra que eu oferecia, pois já tinha muitas intra. Aquele mergulho era tudo de que ele precisava. Então,
comecei a sentir pena de mim mesmo e vi que seria caridade maior conceder a mim mesmo uma camisa de flanela do que todo um guarda-roupa barato para ele. Há 1000 cortando os galhos do mal para cada um que ataca sua raiz, e talvez aquele que conceda a maior parte do tempo e do dinheiro aos necessitados esteja fazendo o máximo por seu modo de vida para produzir aquela miséria que ele se empenha em vão em aliviar. É o escravagista piedoso dedicando o lucro de cada 10º escravo a cobrir a liberdade do domingo para o resto. Alguns demonstram sua bondade para com os pobres, empregando-os em suas cozinhas. Não fariam bondade maior se eles mesmos trabalhassem nas próprias cozinhas? Você se gaba de gastar 1/10 de sua renda com caridade. Talvez devesse gastar as outras 9 partes e acabar logo com ela. A sociedade recupera, portanto, apenas 1/10 da propriedade. Isso se deve à generosidade do dono ou à omissão dos oficiais de justiça? Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.